Oi gente, tudo bem? Eu sou Ailton Cerqueira e agora encontro você para mais uma das nossas videoaulas da nossa disciplina de produção textual. Nós chegamos à terceira unidade e agora nós vamos finalizar as nossas reflexões sobre algumas produções típicas do universo escolar, do ambiente escolar, e também falando de alguns outros gêneros textuais que são importantes, que podem contribuir com a sua comunicação dentro do ambiente da escola, ok? Nessa videoaula, nós vamos ver alguns conteúdos bem específicos. Como nós estamos chegando à terceira unidade, nós vimos lá na primeira, nós vimos a segunda, depois eu peço até que você revise, assista novamente os vídeos, leia a sua apostila, mas nessa terceira unidade nós vamos falar de outros gêneros da educação escolar. Nós vamos falar de algumas correspondências oficiais, nós vamos falar de atas, relatórios, gráficos, tabelas e resumos. Vamos apresentar algumas características desses gêneros que são típicos da nossa situação de comunicação mais ampla e que também estão bem presentes nesse ambiente escolar, ok? Para começar mesmo, para valer mesmo, nós vamos falar primeiro da produção de atas. Isso aí é muito importante, você sabe que as atas, elas são bem nítidas nesse espaço da escola, né? Reunião, no colegiado, secretaria, quem trabalha, por exemplo, nos conselhos, no conselho municipal, no conselho estadual, até no conselho da própria escola, a ata é um documento que tem um valor muito grande e que você precisa ter muito cuidado na produção dessa ata. Do ponto de vista da estrutura, da formalidade do documento, observe alguns aspectos, tá? A ata você faz sem parágrafos, sem abreviaturas, sem rasuras nem emendas, nada de usar corretivo quando você está tratando, por exemplo, de uma ata que é manuscrita. Se for uma ata digitada, revise, observe a pontuação, a ortografia, a acentuação, os números por extenso, porque isso facilita e evita qualquer ambiguidade, e verbos no pretérito perfeito do indicativo, aquela situação bem clássica de passado, né? A presidente da sessão solicitou, o secretário falou, um professor encaminhou, um aluno disse, afirmou ou algo equivalente. Vamos ver na tela nosso primeiro exemplo, ok? Agora você vai ver em tela cheia o primeiro exemplo de uma ata. Aí você tem uma ata, esse é um exemplo que está disponível na internet, fala de uma reunião que aconteceu no dia 8 de janeiro de 2013. Leia comigo aí, observe na sua tela. Aos 8 dias do mês de janeiro do ano de 2013, às 9 horas e 30 minutos, no auditório Luiz Pinheiro Guimarães, sob a presidência da magnífica reitora pro-tempore Vera Maria Ferreira Rodrigues, teve início a primeira reunião ordinária do Conselho Superior do Colégio Pedro II. Observe aquilo que nós estudamos bastante sobre a divisão da estrutura em períodos. Aqui no Pedro II, observe que tem um ponto. Estavam presentes os seguintes conselheiros. Aí você tem uma lista. Esse é só um fragmento para você entender. E aí você observa que nessa situação da ata, a gente precisa também atentar que ela não está organizada em parágrafos, mas que está organizada em períodos. E essa divisão de períodos é fundamental para que a pessoa possa ler e compreender os blocos de informação. Inicialmente dizendo o que aconteceu, onde aconteceu, depois dizendo quem participava dessa ata, e esse é um modelo que você encontra lá na sua apostila bem detalhado. Eu peço a você, como pedi nas duas primeiras unidades, que além da sua apostila sobre redação oficial, você também procure o PDF do Manual de Redação da Presidência da República, que dá uma série de dicas bem práticas sobre essa situação de comunicação oficial. Perfeito? Então leia direitinho e vamos ao próximo exemplo, ok? Outro tipo de gênero textual bastante comum é o relatório. O relatório que é um documento que você tem, às vezes, informações mais técnicas, dependendo da situação. Nós temos diversos tipos de relatórios. Você tem relatórios, por exemplo, no universo acadêmico, que tem capa, folha de rosto, que tem que obedecer à ABNT, que tem uma série de especificações. Em outras situações, o relatório tem um caráter menos formal, né? Sem tanta rigor, sem tanta exigência como você tem, por exemplo, relatório de experiências ou alguns outros relatórios que são produzidos dentro do universo das faculdades e universidades. O que o relatório faz? Ele descreve determinadas situações, ele analisa os fatos, né? Ele tem um objetivo, às vezes até de orientar decisões, de apresentar sugestões, facilitando muitas vezes o planejamento ou o gerenciamento de outras ações. Nós vamos ver no próximo slide uma tela com um exemplo de um relatório, ok? Na tela cheia você observa agora e acompanha comigo. Esse é um exemplo de relatório que está no seu material, que está na sua apostila. Secretaria de Estado de Educação, Escola Municipal Paulo Freire. O título desse relatório, relatório sobre a implantação do projeto de alfabetização de jovens e adultos,
o assunto do relatório, a análise da oferta de vagas para o projeto. Então, você imagina que esse relatório ele é resultado de alguma atividade em que se pensava: nós vamos implantar o projeto de alfabetização, ele deve continuar, ele deve ser ampliado, quantas vagas, enfim. E aí nós temos um evento, uma reunião entre alunos, professores e direção que aconteceu no dia 20 de 4 de 2002, nessa Escola Municipal Paulo Freire. Observe a estrutura do relatório. Em 25 de abril de 2002, senhora diretora da Escola Municipal Paulo Freire, o relatório tem por objetivo, é importante dizer qual é o objetivo do relatório, o propósito dessa atividade, preparar uma minuta de um ato para a implementação do referido projeto, texto escrito em primeira pessoa, quem está assinando esse relatório está dizendo: analisei os atos que regulam a oferta de vagas, as estratégias de ensino, os mapas de matrícula, enfim. Aqui, como é uma situação em que eu estou transcrevendo um exemplo que está no seu material, a gente não fez a transcrição completa, mas você vai encontrar esse exemplo, vai observar a estrutura do relatório e observando que lá no final você tem um desfecho. Uma expressão como atenciosamente, respeitosamente, cordialmente, outras equivalentes, fulano de tal, coordenador desses projetos. Perfeito? Então vamos ver agora um outro tipo de gênero textual, que é um gênero mais expositivo e que pode também ser utilizado muito no ambiente escolar. Nós vamos falar de gráficos e tabelas. Tá? Gráficos e tabelas às vezes podem representar um obstáculo na comunicação. Às vezes nós olhamos para eles e não atentamos para os detalhes dos gráficos e tabelas, mas eles podem ser extremamente úteis como instrumento de informação e como instrumento até mesmo de persuasão, né, de convencimento das pessoas que precisam, que trabalham nesse ambiente escolar. Tá? Ele é extremamente útil. Pode até não fazer parte da rotina das pessoas, mas precisa ser inserido porque a gente precisa desenvolver essas outras formas de comunicação. Eu trago para vocês aqui dois exemplos de um projeto desenvolvido no Instituto Federal do Piauí. Na tela cheia agora você observa, esse aqui você acessa a nossa página www.ifp.edu.br, você vai encontrar um site específico falando desse projeto, é o projeto IFP Sustentável, que tem a ver com a sustentabilidade, com questões relacionadas ao consumo de energia, ao consumo de água, enfim, o consumo de papel. E essas são informações que eu trago do Campus Teresina, de um dos nossos campos aqui, do Campus Teresina Central. Você observa que o gráfico apresenta aí colunas, uma coluna em azul falando sobre o consumo, uma coluna em vermelho falando sobre a fatura, quanto é que nós estamos consumindo nos meses de janeiro, fevereiro e março, e quanto é que nós estamos, qual é o valor da fatura a respeito desse consumo de água. Então isso acaba sendo muito útil, por exemplo, você pode até replicar esse projeto, desenvolver um projeto semelhante na sua escola para conscientizar as pessoas. E muito melhor do que um parágrafo em que você apresenta: olha, no mês de janeiro, fevereiro, março, nós consumimos tantos metros cúbicos de água e estamos pagando tantos reais. Você apresenta um gráfico desse, às vezes é muito mais fácil o entendimento. Veja um outro gráfico. Na sua tela agora, você observa um outro gráfico, um gráfico que fala sobre o consumo de energia elétrica também em um campus do Instituto Federal do Piauí. Aí você tem o consumo de ponta, o consumo fora de ponta, o valor da fatura. Essa questão da ponta ela diz respeito a quilowatts que estão sendo consumidos em determinados horários. Acima de tudo, observem o valor em vermelho. O vermelho é uma cor que chama a atenção, destaca o valor da fatura e que isso ajuda as pessoas a entenderem, por exemplo, que determinados indicadores representam valores maiores da fatura, por exemplo, ou da água ou da energia. Então, a minha grande dica é para que você, por exemplo, possa utilizar mais gráficos e tabelas. Você que trabalha, por exemplo, com a comunicação na sua escola, você que prepara cartazes, você que prepara avisos, muitas vezes algum gráfico, alguma tabela pode ser extremamente mais fácil de ser compreendido, né? Pode ser mais útil para convencer as pessoas a respeito de uma determinada informação, muito mais do que um texto, como um ofício, um memorando ou algum outro que a gente tenha já estudado ao longo dessa nossa disciplina, ok? Finalizando essa parte dos gêneros textuais, nós chegamos a um último gênero textual. Esse você encontra lá já no finalzinho da sua disciplina, também se fala um pouco dele no Manual de Redação da Presidência da República, que é o resumo. O resumo é uma síntese, né? Em que você usa, por exemplo, poucas palavras para expressar a ideia de um autor, uma versão abreviada de um outro texto, possibilitar a quem não leu aquele texto as informações essenciais. A pessoa encontra um resumo, as informações essenciais de um outro texto. É uma situação que a gente chama aí de
intertextualidade, né? Ele está falando, é um texto que está falando sobre um outro texto. Para fazer um bom resumo, você precisa, acima de tudo, ler bem o texto original. Porque para você poder resumir, você precisa compreender a estrutura do texto original. E quando você faz essa boa leitura, quando você capricha nessa leitura, você consegue sintetizar, consegue perceber as informações mais importantes, destacar aquelas que precisam ser realçadas, colocando no seu resumo essas informações. Eu diria para você que, de uma forma bem geral, é importante nós fazermos aqui uma retrospectiva de todos aqueles gêneros textuais, do ofício, do memorando, desses que nós já vimos hoje, e aí eu faço algumas considerações que a gente não vai colocar aqui a ideia de considerações finais, porque enfim essa história não finaliza aqui não, tá? Você vai sempre continuar, é aquilo que eu disse para você no nosso encontro presencial, você vai sempre estudando, não pode abandonar a gramática, não pode abandonar os livros de redação, e aí eu estou fazendo agora algumas considerações para que a gente possa concluir essa nossa videoaula. Primeira coisa que eu digo para você é, não pense que a sua primeira versão do seu texto é a melhor versão. Faça rascunho, faça uma vez, reescreva, adapte, faça modificações. Nenhum texto na primeira versão está completamente pronto, tá? Nenhum texto na primeira versão ele tá perfeito, ele precisa ser revisado, ele precisa ser olhado. Uma boa dica até que você possa, de repente, ler o seu texto ou pedir para uma pessoa que lê o seu texto e que ela possa dar alguma opinião, dizer se falta alguma informação, se está tudo claro. Quando você tiver que fazer algum texto, seja um memorando, um ofício, passe para alguém, peça uma segunda opinião, lê esse texto, você compreende as informações? Se essa pessoa disser que compreende, perfeito, seu texto está bem. Se ela sentiu falta de informação, aí é a hora de você fazer as modificações que forem necessárias. Escolha um lugar tranquilo, onde você possa realmente se concentrar nesse texto, para você se dedicar ou em silêncio, ou numa situação em que você se sinta confortável, mas que você tenha a possibilidade de, estou agora voltado aqui para a produção do texto. Produção do texto, a gente sabe que não é uma das coisas mais simples ou mais fáceis, mas com concentração, com dedicação, com leitura, com estudo, isso pode ser feito de uma maneira bem melhor, tá? Sempre leve em consideração o que é que você quer tratar e como é que você está tratando o seu interlocutor. Quem é o leitor do teu texto? Para quem você está escrevendo, ok? Observe isso, observe para quem você está escrevendo, porque isso vai definir até o tipo de linguagem que você está utilizando, se você está escrevendo para os professores da sua escola, se você está escrevendo para pessoas de outras instituições, pessoas de outras escolas, pessoas de instituições parceiras, se você está escrevendo para os alunos, se você está escrevendo para os pais. Dependendo desse público, você vai adequar a situação de linguagem, vai ajustar o grau de formalidade, enfim, tudo isso é muito importante. E, numa última tela, eu lembro de algumas questões mais práticas que nós já falamos em alguns encontros presenciais e que já falei com vocês aqui também nessas videoaulas. Organize parágrafos. Um parágrafo para a introdução, um parágrafo para o desenvolvimento, um parágrafo para a conclusão. Isso para as estruturas de ofício e memorando, a gente não pode fazer um amontoado de palavras, ok? E ali, depois que você organizar o seu texto em parágrafos, releia cada parágrafo pensando, esse meu parágrafo está bem dividido em períodos. Lembre, o período começa na maiúscula e vai até o ponto. E aí quando você observar isso, você está dando um grande salto de qualidade no seu texto. Tenha sempre à mão uma gramática e um dicionário, ok? Gramática, dicionário para verificar questões de... Dicionário para você verificar questões de ortografia, de acentuação. Gramática para tirar aquelas dúvidas com relação a essa estrutura está correta, eu tenho mais de uma possibilidade. Você não precisa saber as duas possibilidades, você precisa saber se aquela que você está colocando no seu texto está de acordo. Lembre daquele nosso encontro presencial em que destacamos alguns elementos sobre regência e sobre concordância. Acima de tudo, leia bastante, leia jornais, leia revista, assista aos noticiários de TV, acompanhe as informações atuais, acompanhe as informações, tenha opinião, porque isso vai te ajudar bastante a organizar o teu texto. Ler é importante em qualquer situação, é preciso que se leia muito, é preciso que se leia bem para se poder escrever bem. Foi um prazer encontrá-los nas nossas aulas presenciais, foi um prazer também falar com vocês aqui nessas videoaulas. Espero que vocês façam as atividades, todas as atividades, tanto da primeira unidade quanto da segunda, quanto essas atividades dessa nossa terceira unidade, e que vocês tenham, acima de tudo, a possibilidade de aproveitar esses nossos momentos de interação, essas informações que eu levei para vocês, para a produção de bons textos. Sucesso, até a próxima!